Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Beatriz Acarim, faço parte da comissão da Jovem Advocacia daqui de Mirassol, e hoje sou eu que vou estar conduzindo a live. Gostaria de agradecer primeiramente a todos os membros da nossa comissão que têm trabalhado. Quero agradecer também ao presidente, Dr. Marcos Galves, por sempre apoiar muito a Jovem Advocacia. Quero parabenizar a todos os advogados, porque hoje, dia 11 de agosto, é o nosso dia, então parabéns a todos os colegas que trabalham nessa nobre profissão. A nossa convidada de hoje, já vou aqui colocar a doutora Mariana Galli, criminalista, é especialista em direito processual penal. Ela também coordena as comissões do Direito Penal e da OAB Vai à Escola. Boa noite, doutora Mariana. Boa Parabéns pelo nosso noite, dia. Bia. Parabéns para você Muito também. obrigada. Parabéns para todos os advogados da nossa subseção, todos os advogados do nosso país. Hoje é o nosso dia e estamos aqui celebrando da melhor forma. Da melhor forma possível. Doutora, como a doutora Ana Rufo, nossa coordenadora, sempre destaca, o intuito dessas lives é que a gente possa aprender com advogados mais experientes, como é o seu caso. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação, o início da sua carreira e como é uma mulher atuando no direito criminal. Pode deixar. Bom, eu já sabia que eu queria fazer direito desde o colégio. A minha proposta inicial era fazer uma faculdade fora. Eu tinha uma ideia de como seria a minha faculdade, mas acredito que muitos aqui sabem, todos são da mesma cidade. Quando eu tinha 15 anos, eu fiquei grávida do meu filho, Matheus. Então eu estava no primeiro colegial. E aí meus planos obviamente mudaram um pouco de rumo, mas eu lembro que eu escutei uma frase do meu médico que diz assim: sua vida ia numa linha reta. Agora ela fez uma breve curva, mas não significa que ela não volta para o caminho. E eu sabia que queria fazer direito, e a ideia inicial de fazer direito fora, então, caiu por terra, porque ou eu levaria meu filho para morar comigo para ficar com estranhos, ou eu deixaria ele aqui com a minha família e ficaria longe dele, então não havia essa opção. Fiz a faculdade aqui em Rio Preto mesmo, o que não é diferente de nenhuma outra, porque quem faz a faculdade é sempre o aluno, jamais a faculdade. Obviamente que nós temos qualidades e cursos, mas se você não se propõe a fazer uma boa faculdade, você não concorda, Bia? Você não vai fazer em Não, qualquer lugar, não é? depende muito da gente. Exatamente, da nossa postura. E quando eu entrei na faculdade de Direito, a minha intenção sempre foi ser promotora de justiça. Até eu estava numa live ontem com uma amiga de Salvador e eu disse isso, eu fiz a faculdade toda querendo ser promotora. Sou acusação até o fim. Então eu tinha uma visão muito diferente sobre o direito penal, sobre tudo mais. Eu fiz estágio com 15 dias de faculdade. Eu já procurei entrar num estágio. Eu entrei num estágio na Justiça Federal. Na época teve uma provinha. Eu acabei sendo aprovada e entrei. E lá eu falo assim, lá tem todo mundo que faz direito, eu acho que o grande aprendizado vem do estágio, né? Seja ele no órgão público, seja ele no escritório de advocacia, é uma bagagem assim, insuperável, né? Acho que todos deveriam fazer, não só o obrigatório. Eu comecei com 15 dias de faculdade. 15 dias de faculdade, eu não sabia nem o que era direito ao certo e eu já estava fazendo estágio. E isso foi muito engraçado porque eu me lembro que eu tive que triar um processo crime enorme, era contra uma usina. E eu nem tinha tido processo penal na faculdade, eu estava no primeiro ano. E eles me deram uma aula de processo penal para que eu pudesse criar o processo. Então, olha só, Bia, quando eu fui ter a aula de processo penal, eu já tinha toda a noção do rito e mais, eu já tinha noção de como efetivamente funcionava o processo. Então foi muito legal, foi assim,
apaixonante, apaixonante. Acho que foi aí que eu comecei a me apaixonar mais pela minha área específica de atuação. Eu sou advogada criminalista, especializada e só atuo nesta área. Costumo dizer, muitos colegas aqui em Mirassol me conhecem, sabe? Me procurou para fazer cível, me procurou para. Olha, eu vou te passar o telefone de um amigo, mas eu realmente não me aventuro, porque não é a minha área de atuação. Eu acho que a gente. Eu brinco assim, nós advogados não tem esfirra, doutor Marcos. Desculpa. Gente, hoje é dia do advogado e a gente estaria fazendo um churrasco, né? Igual do ano passado. Mas a pandemia deu Então, aquele problema, né? Então, o é, doutor Marcos tinha que ter mandado uma cestinha para para cada um cada de um. nós, Verdade. não é, Bia? Mas a gente fica a Concordo, dica, cara. doutor Marcos, viu? Se o senhor quiser mandar uma cestinha com umas coxinhas, umas esfirras, para quem A toma gente uma aceita. cervejinha. Mas assim, então, Bia, assim, eu procurei me especializar numa área de atuação. Quando eu saí da faculdade, eu já tinha meu filho, já grande. Quando eu entrei na faculdade, meu filho tinha 2 anos. Eu já era casada, então eu já tinha algumas responsabilidades, tá? E acredito que isso aconteça com muitos, né, de nós. Hoje eu recebi mensagens de colegas que estão se formando aos 43, aos 56, me perguntando: doutor, é tarde? É tarde? Não, nunca é tarde. Jamais é tarde para se iniciar aquilo que você gosta, aquilo que você tem vontade. Quando eu estava na faculdade, no ano à frente, tinha uma senhorinha que ela tinha sido abandonada pelo marido por uma jovem e ela não tinha o que fazer, os filhos moravam em outro país, e ela falou, vou fazer direito, sempre quis isso daí, ela se formou com 85 anos. Que linda. Exatamente, então foi uma festa, foi tão emocionante, e ela falou, vou prestar OAB, não vim aqui só para fazer faculdade, não. Então, assim, eu acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é que, assim, é a mensagem que eu escutei quando eu achei que tinha dado alguma coisa errada. A sua vida, às vezes, ela pode dar uma volta, mas não significa que ela volte, que ela não volte para o mesmo lugar. Basta você querer que ela vai. Então, muitas vezes, muitos de nós não vamos ter condição de nos formar aos 22, não vamos ter condição de ir para outro estado fazer a melhor da melhor da faculdade. Não vamos ter como conseguir arcar com os custos da faculdade. Hoje eu vi um post lindo do Renato, nosso amigo que está aqui, dizendo que ele teve que parar a faculdade porque não tinha condições de pagar a faculdade. Então, assim, muitos de nós, principalmente aqui do interior, a gente vai passar muitas vezes por essa situação, a gente vai ver muitas vezes essa situação, mas a gente sempre tem que lembrar que é só uma curva. E Sim. que essa curva, transpor essa curva, Bia, depende muito da gente, do que a gente quer e da nossa força de vontade. Porque quando eu entrei na faculdade aos 18 anos, diferente de todas as minhas amigas, eu já tinha um filho de 2, que foi assistir aula muitas vezes com a mamãe, que teve febre à noite e no outro dia, às 7 horas da manhã, eu estava fazendo prova de constitucional, aquela prova pesadíssima. Então, e assim eu dei muito valor ao meu estudo. Muito valor que muitas vezes alguém que tá lá só por tá não vai dar esse valor. E muitas vezes quem tá passando por alguma dificuldade e acha que não vai dar conta, dá sim. Porque passa e dá tudo certo. Você consegue. Depois veio assim o dilema da OAB, né, Bia? Eu recebo muitas mensagens de estudantes, gosto muito de conversar com estudantes, porque, queira quer não, o processo seletivo da OAB é mais do que justo, eu apoio, eu acho que deve existir, mas é uma Uhum. pressão muito grande para o advogado, mesmo eu sabendo que eu tinha estudado, que eu estava preparada, ele traz uma pressão grande. Poxa, eu fiz 5 anos de faculdade, se eu não passar na OAB, quem sou eu? Não Como eu é? vou trabalhar, né?
E sempre tem alguns amigos, aqueles amigos que são assim, desculpa a palavra, cagados, né? Que você fala assim, pô, mas ele nunca estudou, ele passou. E pra Como? mim parece tão difícil. Uhum. E assim, eu fui fazer a prova, eu passei na primeira fase de cara, não por muitos pontos. Fui para a segunda fase, óbvio, fazer em penal. Foi a primeira prova que eles liberaram fazer já na faculdade, porque antigamente era só depois da faculdade, né? E tinha saído da CESP para FGV, todo mundo falando super bem. Foi um desastre. Foi um completo desastre a minha prova, Pia. A peça eram memoriais, que é a peça final, alegações finais que a gente faz antes da sentença. Ela tinha 7 teses preliminares. 7 teses. Só de preliminares. E foi muito complicado porque quando veio a correção, a FGV falhou em vários pontos da correção e chegaram a ajuizar uma ação civil pública. Foi muito frustrante. Porque eu me lembro que meu pai falava assim, mas como assim? Não estão resguardando os direitos de vocês, a correção está errada. E eu me senti tão decepcionada. Falei, não vou dar conta. Mas na próxima eu já fiz minha inscrição e fui de novo. E eu fui com aquela gana assim, agora eu vou mostrar para eles que nem se eles quiserem me reprovar, eles não vão conseguir. Não consegui. De jeito nenhum. E assim eu fui. E deu certo. Graças a Deus, passei na primeira fase, que a meu ver é a mais difícil. Fui para a segunda, penal, que era a minha paixão. Fiz a prova, tirei de letra, foi muito tranquilo. Mas eu tenho uma amiga particular que ela demorou 8 anos para passar na OAB. E ela não se envergonha de dizer isso. Hoje ela é uma advogada brilhante, brilhante, brilhante. E não tem problema, sabe por quê? Porque na sua carteirinha não vem quanto tempo você demorou para passar e nem a nota que você tirou. Muitas pessoas me perguntam assim: qual foi a sua nota na OAB? Que Ninguém vai saber. diferença isso faz? Quem Nenhuma. passou com 6,1, quem passou com 9,9, passou. Passou. Então, assim, eu acho que para o jovem advogado isso é uma carga muito grande, um estigma que ele carrega, que eu carreguei, obviamente, e que quando acaba, Um alívio. não é, Bia? Há quanto tempo É você se ótimo. formou advogada? Olha, eu me formei no início do ano passado. Faz mais ou menos um ano que eu tenho a carteirinha, o número, tudo. Mas é bem recente. Sim, e já tá atuando? Já, já. Trabalho no escritório em Mirassol. Legal, muito bem, parabéns. Eu acho Obrigada, assim, doutora. você tem que saber o que você quer, sabe? Eu falo muito isso para os meus amigos. Eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, que ele diz que hoje o advogado ele se assemelha ao médico. Hoje o médico ele tem um leque de opções muito Muito grande. Ele grande. pode ser o sub nicho da medicina. E com o advogado não é diferente. Eu tenho colegas da minha área, da área criminal, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, que eles só fazem júri. Só fazem júri. Eles não atuam no crime de tráfico, eles não atuam no roubo, eles não atuam numa lavagem de dinheiro, só fazem júri. E são extremamente bem-sucedidos. Eu tenho colegas advogados que só fazem crime de tráfico de drogas. Só e tão somente. E são especialistas e reconhecidos por serem especialistas nessa área. Então eu falo que o advogado hoje, ele não é mais aquele advogado que ele tem uma placa na porta que diz civil, trabalhista, tributário, penal, previdenciário. Hoje é quase impossível você se especializar a fundo em todas essas áreas. Então eu escolhi a área penal, eu me especializei na área penal e é a minha área de atuação. Já me apresento profissão, advogado criminalista. Já chego chegando assim. Não tenho vergonha de dizer que não sei. Não tenho muita gente me perguntando, principalmente de família. Ai, deixa eu ver se você sabe, não é? Advogado e Todo médico. mundo passa por isso.
E eu sempre digo assim, ó, se eu souber, bem, se eu não souber, não tenho vergonha nenhuma. Eu falo, vixe, agora você me apertou. E indico para um colega, não tenho problema nenhum. Se eu tenho um colega que eu sei que ele faz a determinada área, olha, eu tenho o nome de um colega aqui, converso com ele, ele vai poder te ajudar melhor do que eu, tá? Porque a advocacia, ela é colaborativa. Ela não é uma concorrência. Nem os meus colegas criminalistas são meus concorrentes, muito pelo contrário. Meus colegas são meus parceiros. Eu, por exemplo, eu gosto muito de atuar no tribunal do júri, Bia. Você já teve a oportunidade de participar de algum? Olha, doutora, como eu fui estagiária do Ministério Público, eu já assisti do plenário, assim, ao lado do promotor. Mas era até uma coisa que eu queria muito conversar com você sobre isso. Como é atuar na defesa de um júri? Porque acho que a maioria do pessoal que acabou de se formar não teve essa oportunidade, né? É uma coisa que exige certa experiência. Sim, a defesa do plenário é uma coisa assim que eu sou apaixonada. Todo mundo fala isso e acho que todo mundo vê isso, então é uma coisa que todo mundo me pergunta. E eu gosto muito de usar isso para estimular o jovem advogado. Venha, vamos fazer, tipo, vamos de mão dada. A Bia tá aqui e ela, quando ela começou a atuar em penal, ela falou assim para mim, Mari, eu preciso ir no CDP. Eu falei, me fala quando você precisa que nós vamos. Veio a pandemia, coitada, ela teve que acabar se virando sozinha, mas eu fui falando com ela no celular, olha, você vai levar isso, isso você não vai levar, assim você vai fazer, você não vai fazer isso. Porque isso é a nossa advocacia. Agora, se eu enxergasse ela, ou você, ou qualquer outro como um concorrente, para que eu falaria isso? É, não dá certo, né? Não é necessário Eu isso. acho assim, o mundo é muito grande. Tem cliente para todo mundo e os clientes aparecem para todo mundo. E nem sempre eu vou conseguir fazer a minha atuação sozinha. Nem sempre isso vai ser possível. Em plenário mesmo, eu gosto sempre de estar no mínimo em dois advogados. Por quê? A gente não tem, por exemplo, tem hora para começar, mas eu não tenho uma hora para terminar plenário. Eu já fiz plenário de mais de 20 horas só com o almoço. Na barriga ali não tinha um chocolate, não tinha nada. E aí eu tinha que olhar a tese. Imagina você ficar preocupado com o tempo, com a tese, prestando atenção nos argumentos do promotor, prestando atenção se o jurado está dormindo, se ele está roncando, se ele está chorando, que isso causa nulidade. Então, assim, eu acho que o plenário ele tem que ser feito sempre por mais de um advogado. Eu escuto muitas perguntas do tipo assim: ah, mas você é mulher. Você dá conta de fazer um plenário? Sim, dou super conta. Amo, é minha paixão. Não tenho problema em dividir a tribuna com outra mulher. Não tenho problema em dividir a tribuna com outro homem. Na verdade, acho isso mais do que necessário. E outra pergunta que eu escuto muito por fazer júri é: mas você faz feminicídio? Olha, como criminalista, eu não escolho a causa. Eu Não. defendo o direito e o que é justo. Então, eu não vejo problema nenhum de, como advogada, defender o direito de alguém que tenha praticado um feminicídio. Muitas vezes as pessoas me perguntam se isso é eficaz. Uma advogada mulher defendendo um réu que tirou a vida de outra mulher. Uma mulher. E eu te falo que eu nunca tive problema com isso, Bia. Eu acho que a gente é treinado a olhar o direito e eu vou lá e apresento um trabalho técnico em relação ao direito. Eu não concordo e nem discordo da postura do acusado. Porque se sim fosse, não existiria advogado criminalista, você não concorda? Concordo. Então, Era algo que eu queria comentar, assim, com você. Porque eu também sempre gostei muito da área criminal, fiz estágio 2 anos nessa área. Só que quando você comenta com alguns colegas, às vezes até mais velhos, assim, o espanto de uma mulher gostar de criminal é sempre muito grande. Então, eu queria que você contasse, assim, aconselhasse quem está passando por isso, se já teve alguma situação marcante que aconteceu por ser uma mulher no crime.
Olha, graças a Deus, eu sempre fui muito bem tratada e eu sempre tive uma postura. Eu acho que a postura, sendo mulher, sendo homem, a sua postura define quem você é. Então, tudo começa da postura que você quer ter, como você quer ser lembrado. E isso para a mulher, infelizmente, ainda estamos trabalhando isso na sociedade, demanda um pouco mais de postura. Nunca fui cantada por um cliente, jamais fui desrespeitada por um cliente, jamais fui ameaçada por um cliente. E vou te falar a realidade: a maioria das vezes que eu sofri qualquer tipo de preconceito partiram de colegas, de advogados que Sim, para mim, sinceramente, é o preconceito mais doído e é o pior, porque afinal eles fizeram a mesma faculdade que eu, eles tiveram a mesma base de estudos que eu e eles entendem minimamente o que é o direito, o que é a justiça. Tem um promotor no Mato Grosso do Sul, que é o Dr. Olegardo, e ele é um promotor que ele fala muito bem, eu gosto muito dele. E hoje ele fez um post em homenagem aos advogados. E eu comentei, muito obrigado pelo reconhecimento, doutor. E ele disse, imagina, doutora, lembre-se sempre que estamos do mesmo lado, sempre em busca da justiça. Então eu não tenho problema de ser advogada criminalista e do outro ser promotor. Eu não estou em lado oposto do promotor, eu não estou em lado oposto do juiz. Eu estou na busca de justiça, de que seja justo. Se ele errou, ele cometeu um crime, e ele confessou aquele delito, eu não estou ali para passar a mão na cabeça dele. Eu estou ali para resguardar que ele tenha uma pena justa. Eu estou ali para resguardar que os direitos dele, como de qualquer um, seja feito. Mas eu muito me entristece ver que ainda tem. Logo no começo, quando eu comecei a lidar com isso, eu ouvia muito assim: ah, ela defende bandido. E isso da própria é, família. Já sim. tive aniversários em família que houve discussão assim, sabe? Falando e eu tentando explicar, olha, tecnicamente é assim, assim, não, não, não. E tipo assim, isso era no meu jantar de aniversário, entendeu? Então é comum. Eu acho que hoje a rede social está tirando muito esse estigma, viu, Bia? Então acho que essa interação assim é muito legal, ela é muito proveitosa. Mas o preconceito mesmo, eu nunca sofri. Óbvio, já tive embate com o juiz? Já tive embate com o promotor. Embates técnicos. Saiu dali, meu amigo, a gente pode comer uma coxinha junto e tá tudo certo. Não, porque eu não tomo cerveja, então eu como mesmo. Mas já aconteceu de eu estar atendendo clientes no CDP e colegas advogados me abordarem assim: ah, então, você é oficial de justiça? Eu não, sou advogada. Ué, criminalista? Sim, criminalista. Ai, bonitinha, né? Para ser advogada criminalista. Eu já Novinha, escutei isso da né? boca de colegas. Deu É, vontade de assim, tudo bem, presente. querido? Que faculdade que você aprendeu que bonita e inteligente não pode estar na mesma frase? Eu só com a maior leveza do mundo falei, senhor, viu como Deus me abençoa, pacote completo. O cara ficou Aí sim, super sem graça. Ficou super sem graça. Eu me lembro que ele saiu comentando com a gente assim, ela é bonitinha, mas é arrogante, né? Legal, não importa para ele, gostei de ser arrogante. E a gente passa por essas situações, eu já passei diversas vezes, já tive vezes de eu estar no fórum, sentada, pronta para fazer uma audiência, e o advogado ali mexendo, me encarando, como se eu tivesse ali alheia. E quando a gente entrou, a gente estava na mesma audiência, ele por uma parte, eu por outra, e lá dentro eu mostrei para ele por que eu estava fazendo ali. E eu acho que é essa postura que a gente tem que adotar. Como diz o André Coura, quem conhece ele, ele é um criminalista de Minas Brilhantes, ser firme e elegante, sem perder a razão. Eu acho que o bom advogado, seja homem ou seja mulher, ele demonstra autoridade, propriedade naquilo que ele faz. Então você não precisa gritar, você não precisa dar escândalo. Tem muitas outras maneiras.
E você pode ter certeza que metade dessas pessoas que me olharam assim ou que disseram qualquer coisa do tipo, hoje me respeitam. Se bobear, até me procuraria, se precisasse. Por quê? Porque você demonstra, primeiro, autoridade no que você está fazendo. E segundo, você se dá o respeito. Então, eu acho que a mulher advogada, a primeira coisa é isso. É ela se impor, porque põe uma coisa na sua cabeça, Bia. A mulher advogada, ela sempre vai ter que mostrar um bocadinho mais de serviço, assim, que ela sabe Sim. mesmo o que ela está fazendo. Aham. Tá? Hoje, isso para mim já não acontece. Eu tenho meus clientes, são super fiéis, me indicam, gostam de mim, gostam do meu trabalho, assim como você vai ter os seus e todos os outros terão, seja homem ou seja mulher. Porque você é reconhecido pelo trabalho que você faz. Eu sempre lembro que, por exemplo, eu não me importa, eu já fiz um júri em que o réu foi condenado e eu me lembro que eu falei para ele, nós vamos lutar até o fim. E ele disse, eu estou tranquilo. Eu vi que você fez o possível e o impossível. Então, eu acho que isso, assim, não tem preço e é impagável. Ainda nesse assunto, doutora, a doutora Ana Ruff perguntou se teve algum aconselhamento, assim, da sua família para ir para outra área, aquela história da área mais tranquila, né? Olha, a Você minha viu isso? família no começo não entendia. Família que eu digo mãe, pai, irmãos, meu marido, todo mundo Mais próximo. não entendiam muito bem a questão do advogado criminalista. Hoje eu já conto as histórias e eles já até se empolgam assim com as histórias que eu vou contando, porque você traz uma proximidade da realidade. Você fala assim, olha, pode acontecer com fulano, com ciclano, a área criminal não se trata só dos grandes traficantes ou dos grandes criminosos. Pode acontecer dentro da sua casa. Mas assim, por exemplo, eu trabalhei durante 6 anos como sócia de um escritório e há um ano atrás, mais ou menos, eu resolvi carreira solo, vou seguir sozinha, foi legal. Então, quando eu fui mudar para o meu escritório novo, aí houve toda uma preocupação de ser um lugar que eu tivesse um ambiente seguro, de ser um lugar que tivesse monitoração para entrar, monitoração para sair. Eles ficaram muito receosos do que não acontecia comigo, porque eu conheço, já lido com esse tipo de público há muitos anos e jamais tive qualquer problema. Jamais. São pessoas normais, comuns e extremamente educadas. Então, assim, mas houve e é justificável essa preocupação. É super compreensível, mas não para eu mudar. Mas no sentido de ter uma preocupação, assim, de Com a segurança sua minha. segurança. Sim. Doutora, eu queria perguntar também, a senhora falou sobre as redes sociais. Eu sempre acompanho seu trabalho, vejo que é muito atuante. Então, como é esse seu relacionamento com as redes sociais? Quais são as dicas para quem está pensando em começar a falar sobre direito no perfil profissional ou mesmo no perfil pessoal? Então, eu fiz um curso aí na OAB de Mirassol, né, que era o advogado empreendedor. E me chamou muita atenção a questão da rede social. Eu tinha muita vontade. Quem me conhece sabe que eu sou muito didática, já deu para perceber que eu gosto muito de falar, mas eu amo ensinar. Quando eu estava no escritório, assim, meus estagiários, tipo, eu falo assim, eu ensino a pescar. Então vamos fazer um habeas corpus. Para que serve o habeas corpus? Quais são os fundamentos? Onde você vai pesquisar? O passo a passo para ele ser um advogado sozinho e se virar. Sozinha? Então, quando eu fiz esse curso, eu falei, poxa, eu posso fazer isso para mais pessoas que não só os meus estagiários que estavam ali. E aí eu usei a rede social como uma ferramenta para isso, para fazer o que eu gosto, que é assim, dentro daquilo que eu sei, dentro daquilo que eu tenho autoridade para falar, passar para o jovem, para o velho, trocar experiência, para quem quer que seja, quem quiser me ouvir. Ontem eu ainda brinquei com um amigo, você que é jovem vai saber melhor que eu, eles dizem assim, tem o Instagram orgânico,
que é aquele que você não impulsiona, você não paga, você não patrocina. Eu falei, o meu é sem agrotóxico, orgânico, geral. Quem tá lá é que quem quer tá mesmo. Porque, assim, eu gosto muito da rede social. Eu acho que hoje a rede social, ela é fundamental para a interação. E através dela, Bia, eu conheci advogados do país inteiro. Hoje eu tenho amizade com advogados e advogadas do país inteiro. E você não tem ideia do tanto de mensagens que eu recebo de jovens advogados, tipo, Mari, vou fazer a minha primeira sustentação oral, pelo amor de Deus. Eu, calma, calma, vamos fazer? Pego ela pela mão aqui pelo celular mesmo. Outro dia era domingo e eu tava montando uma sustentação oral com uma amiga do Paraná. Olha, vamos pensar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer assim, assim. E acaba e, tipo, ver a felicidade dela, entendeu? Assim, pra mim não tem preço. Então, o Instagram, ele me acrescenta muito nisso, nessa troca, nessa interação. Adoro responder mensagens. Adoro conversar com o pessoal do Instagram. Sabe? Não tenho problema nenhum disso. O que eu puder ajudar, o que eu puder resolver, me agrega e muito, e muito mesmo dividir. E eu não tenho problema nenhum de dividir, que eu falo assim, quem faz, sabe que faz. A gente só tem que tomar cuidado e ter respeito com o nosso código de ética sempre. É vedado qualquer tipo de propaganda. Então, eu acho que a gente tem um código de ética, ele serve muito pra gente. E é assim, você pode se expor, você pode expor seu dia a dia. Eu gosto muito de mostrar a realidade. Eu vejo que tem muito advogado que tem mais marketing do que sabe mesmo o que está fazendo. É, Legal, opção sim. dele. Eu prefiro mostrar a verdade. Tem foto minha lá de moletom, tem dia que eu tô falando, ó, hoje eu tô dando uma aula pra filha, porque é isso que eu estou vivendo. Eu acho que a pessoa que ela fica o dia inteiro na câmera no Instagram, ela não para fazer uma peça. Você com certeza já fez uma peça. Você tem condições de ficar filmando o vídeo e fazer uma peça ao mesmo tempo? Você tem Não condições de dá, né? estudar para uma audiência e fazer uma peça ao mesmo tempo? Então, eu acho que a gente tem que primar pela realidade. Para quem quiser fazer um perfil e divulgar seu dia a dia, suas ideias, eu acho assim, faça. É uma interação fantástica. A gente está vendo aqui a troca que a gente está recebendo pela Jovem Advocacia de Mirassol. Um projeto brilhante. Estou muito feliz de estar falando com vocês. Nós que Mas saiba que tem agradecemos. limites, né? Sim. Limites éticos, limites morais. E lembre-se, o Instagram, ele não é uma ferramenta de captação de clientela. A sua clientela, pelo menos a minha clientela criminal, o que eu propago no meu Instagram, eles nem entendem o que eu tô falando. São pessoas leigas, pessoas que não estudaram direito. Eu tô ali falando para colegas, ajudando colegas. Então, por exemplo, eu tenho colegas civilistas que sim, aí eles falam de ação, você pode entrar com ação e tal, e acabam angariando. Então, você tem que identificar seu público-alvo e, com isso, fazer para atingir o seu público-alvo, né? E sem problema algum, desde que você respeite a ética presente no código. É, tem que ser feito com muita consciência, né, doutora? Sim. É, chegou uma pergunta do doutor Severino. Ele perguntou se você já acompanhou algum flagrante no local dos fatos e se sim, como foi. Oi, Severino, tudo bem? Grande criminalista aqui de Mirassol também. Prazer, obrigado pela pergunta. Olha, eu nunca tive a oportunidade de ir até o local no momento, tá? Eu já fui fazer, por exemplo, vistoria no local, para entender até o crime e tal, mas no momento ali do ato, não. Com a entrada em vigor até do pacote anticrime, isso é uma coisa agora que é permitida, facultada ao advogado, né, de estar ali junto com a perícia, e inclusive já no momento da coleta da prova por parte da autoridade policial, levar o perito da defesa e fazer angariar essas provas. O provimento 188 da OAB, ele permite a investigação defensiva. Aconselho quem ainda não leu, leia, é breve, é simples.
Porque o advogado que quer ter uma boa atuação, e eu não digo isso só na área criminal, viu? Vejo muito advogado trabalhista fazendo, vejo muito advogado civilista fazendo, porque se é facultado você hoje realizar um tipo de investigação própria que não dependa da boa vontade de um órgão ou da falta de recursos de um órgão que a gente sabe que existe, por que não? Então, inclusive eu estou fazendo até um curso de especialização em aprofundamento, tanto em investigação defensiva, também como em análise facial e análise de pessoas. Porque eu quero, com a investigação defensiva, passar a inquirir testemunhas e eu quero ter entender esse universo da análise comportamental para eu poder estudar um jurado, para eu poder estudar um réu, para eu poder estudar uma testemunha. Então, o advogado ele é multifuncional, principalmente em crimes dolosos contra a vida. O local do crime, geralmente, ele conta muito sobre o crime. Então, eu não faço um júri sem que eu tenha ido lá conhecer. E isso, em muitos casos, são determinantes. Quem me acompanha já sabe, eu já contei uma história de um crime em que a testemunha principal era a mãe da vítima. Você imagina você ir para plenário com a mãe da vítima. E vendo o relato dela no local dos fatos, eu fui lá e falei, mas é impossível. No local onde ocorreu o crime, com a narrativa que ela dava, jamais ela poderia ter visto o que ela viu. Então, nós contratamos um arquiteto, fizemos uma maquete digital do local e levamos essa maquete digital, juntamos nos autos e apresentamos para os jurados. E já que eles não podiam ir até o lugar do crime, nós levamos o lugar do crime até eles. E, dentre outros fatores, isso foi determinante para a absolvição, que foi o resultado final. Então, eu acho muito importante, sim, conhecer e estudar o local do crime, principalmente em crimes que o local, como um homicídio, como um roubo, um latrocínio, são determinantes. O direito sempre evoluindo e a gente sempre tendo que estudar para acompanhá-lo, né? Doutora, um último assunto que eu gostaria de conversar com a senhora é sobre a sua atuação nas comissões. Eu acho que muitos jovens advogados às vezes não sabem como elas funcionam, qual é o objetivo. Sei que você coordena duas, então eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso também. Olha, esse ano houve uma mudança, uma diferença trazida pelo nosso presidente que eu achei assim que foi sensacional. Que pela primeira vez as comissões elas não foram diretamente nomeadas. Houve uma lista para que os advogados inscritos na nossa subseção declarassem se queriam fazer parte, coordenar alguma comissão, ajudar de alguma forma. Então, realmente ficou ali quem realmente gostaria de ter essa participação, não como uma obrigação, mas como uma coisa que gostaria de fazer ali pela subseção, que estava sentindo naquele momento que poderia fazer a diferença. E eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente está tendo essa visão de como as comissões elas podem agregar, né? Nós temos diversas comissões. Um exemplo da Jovem Advocacia. Eu sou a responsável pela comissão de penal, processo penal. E também, que é o meu xodó, que é a OAB vai escola. Em ambas as comissões já estávamos com projetos bem adiantados. Infelizmente, a pandemia Deu impossibilitou. uma freada, né, doutora? A gente já tinha o curso agendado do pacote anticrime. Esse curso, se Deus quiser, nem que for o ano que vem, Vai acontecer. vai sair, porque por mais que ele já esteja na prática, eu percebo que ainda há muitas dúvidas práticas sobre. E eu acredito Sim. que com essa aplicabilidade elas vão surgir. Então, eu não vou abrir mão desse projeto. Foi um projeto totalmente gratuito, totalmente voltado para quem quisesse, o jovem, o velho, o mediano, qualquer advogado de qualquer idade que tivesse ali disposto a trocar informação com a gente. E o projeto OAB vai escola é o projeto em que os advogados, eles levam o seu conhecimento, as suas experiências para crianças, pais, professores, dentro do ambiente escolar. E eu fiquei muito feliz porque quando a gente foi colocar esse projeto em prática, eu recebi
muitas mensagens dos colegas no particular com muitas ideias, porque o direito ele é muito rico, né? O direito é extremamente rico. Então, assim, eu acho que ainda é um projeto que vai dar muito certo. Eu me orgulho muito. Eu já participo, eu já tenho o hábito de ir em escolas. Outro dia eu fui falar, por exemplo, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu Deus, como foi legal a interação com as crianças. Eram crianças de 12 anos. E eu me lembro que a coordenadora falou assim, eu falei, olha, quanto tempo, né? E ela disse, olha, eu acho que uns 20 minutos você entretém eles. A primeira palestra durou 1h20, a segunda com a outra turma 1h30 e nós só fomos embora porque o sinal tocou e era hora de ir embora. Porque eles participaram, eles tiraram dúvidas. Muitos deles começaram a me seguir no Instagram. Você precisa ver que legal. E outra coisa também, eu costumo sempre ir em empresas e falar sobre a Lei Maria da Penha, porque por mais que eu seja advogado criminalista e que eu atue na defesa de muitos acusados, eu acho que é questão de saúde pública a gente conhecer. Eu falo, as mulheres conhecer os seus direitos e os homens conhecer os seus deveres. Eu acho que assim fica muito mais fácil e menos banalizado. Para você ter uma ideia, se você perguntar a qualquer mulher, ela vai dizer que ela conhece a Lei Maria da Penha. Porque 100% das mulheres do nosso país conhecem a Lei Maria da Penha. No entanto, de acordo com essa mesma pesquisa, 70% ou mais não conhece o teor da lei. Já Acham que, ouviu por falar, exemplo, mas a não agressão é sabe só como pode se física. proteger. Então, assim, o trabalho do advogado também é muito mais. E nós temos aqui também ainda em Mirassol professores de alto gabarito. Então, assim, o nosso trabalho é muito mais do que somente advogar. Nós também advogamos, mas nós temos uma função social muito grande e eu acho que as comissões fazem parte disso. Nós estamos vendo isso. Jovem Advocacia super engajada, essa semana a proteção dos animais, fazendo os vídeos. Então, assim, nós estamos sentindo na pele a diferença que as comissões podem fazer para a advocacia da nossa cidade. E eu acho assim, quem ainda não está participando, que tocou no seu coração ali, gente, tem de todas as áreas, de todas as áreas. Você pode participar e vir com as suas ideias e acrescentar. Eu tenho certeza que qualquer comissão vai te receber assim, de braços abertos, verdadeiramente. É muito importante sempre essa interação entre o advogado, o direito e a comunidade como um todo, né? Sim, sim. E outra coisa que eu acho muito legal que está acontecendo, eu conversei muito isso com a Ana. A Ana me falou assim: quando eu comecei a advogar, eu me senti muito perdida. Eu não tinha muito bem a quem procurar, a quem falar. Então, assim, a partir do momento que você estabelece uma comissão e que você faz parte, você já tem pessoas ali com quem você vai criar uma certa intimidade, porque nenhuma dúvida é boba. Nenhuma dúvida é perdida, nenhuma dúvida é ridícula. É melhor você perguntar do que você fazer errado. Porque um advogado, ele lida com vidas o tempo todo. Independente da sua área de atuação, o advogado, ele está lidando com a vida de uma pessoa. A pessoa está confiando a vida dele a você. Você pode errar? Sim, você é um ser humano, você pode errar. Mas errar porque não perguntou? Errar porque não teve o apoio. E eu tenho certeza, a nossa subseção é uma subseção muito calorosa, muito agregadora. Qualquer advogado ali vai ajudar com o maior prazer do mundo. Do mundo. E aprender também. Eu acho que a gente tem muito a aprender. Só um minuto eu gostaria de parar para falar, agradecer mais uma vez o doutor Odegar, que acabou de entrar na live, que é do Ministério Público e hoje nos parabenizou e parabenizou a Justiça. Muito obrigada, doutor. O senhor é um exemplo de membro do Ministério Público, não só para os advogados, mas para toda a Justiça. Muito obrigada, viu? Então, continuando, Bia, é isso que eu queria dizer. Eu acho assim, hoje não tem mais aquela coisa assim, eu estou sozinho.
O jovem advogado não está mais sozinho. Nós estamos aqui e eu, quantas vezes, não mando mensagem para outros colegas, olha, pelo amor de Deus, me ajuda. Esses dias mesmo a Bia falou uns negócios de internet. Falou, Mari, a gente precisa fazer o upload de não sei do que. Eu falei, pelo amor de Deus, fala português, que alemão eu não entendo. Falando internet case lá, que eu não entendo. Mas que para ela, que é uma jovem advogada, que já teve isso para você, é muito mais acessível, é muito mais fácil. Por que não eu não vou aprender com vocês? Só vocês têm para aprender comigo? Essa troca entre Aprendizado é advogados é troca. muito importante. Muito importante. E é muito bom também, todas essas comissões, a gente acaba se sentindo acolhido. Eu, pelo menos, fui muito bem recebida, então acho que é muito importante e ajuda muito. Doutora, nós estamos nos aproximando do final da nossa live, faltam 15 minutinhos para as 8. Então, se você quiser fazer algum agradecimento, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao convite. Fiquei muito feliz. Hoje é um dia muito, muito especial. É o Dia dos Advogados. Não é um dia comum, é um dia para ser celebrado, sim. Nós fazemos parte da justiça, né? Nós fazemos parte do tripé da justiça. E eu acho que existe poucas coisas no mundo que são tão lindas, tão apaixonantes quanto a justiça, ver a justiça sendo feita. Nós lutamos para isso. Então eu acho que a gente tem que comemorar sim a advocacia jovem, a advogada mulher, o advogado homem. Eu acho que é um dia de conquista, tá? Então, muito feliz de estar aqui comemorando com vocês, trazendo um pouquinho só da minha experiência, que ainda é tão pequena, perto de tantos outros. Grata por aprender com você, por aprender com a Jovem Advocacia. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho brilhante, brilhante, Obrigada. de verdade. A comissão está de parabéns. Eu acompanhei todas as lives, não perdi nenhuma, participei de todas, porque todas tiveram seus pontos que agregaram e muito. Fora que é muito legal conhecer um pouquinho mais dos nossos colegas, né? Valorizar um pouquinho mais os colegas aqui da nossa subseção mesmo, né? Às vezes a gente olha no Instagram alguém tão longe e fala, meu Deus, essa pessoa, nossa. E às vezes a gente tem alguém aqui que está do nosso lado, todos os colegas que passaram até agora deram um show de aprendizado. Então eu humildemente estou aqui falando um pouquinho, porque perto do que eu já ouvi, meu Deus, me sinto até constrangida. Mas muito, muitíssimo obrigada. E parabéns, gente. Parabéns a todos os advogados. E mais do que isso, todos aqueles que, da sua forma, lutam pela justiça e pelo direito de alguém. Eu acho que isso é o mais importante. Então, doutora, nós que gostaríamos de agradecer muito por você ter aceitado o convite. Foi muito produtivo, acho que todos devem ter gostado bastante. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo da comissão, doutora Ana Rufo, nossa coordenadora, que organiza essas lives, lembrando que elas vão acontecer toda terça. Então, quem quiser acompanhar, toda terça às 7 aqui no perfil. Muito obrigada também mais uma vez ao presidente, que tem nos apoiado muito. Parabéns a todos os advogados e até semana que vem teremos outra live. Muito obrigada a todos que participaram, obrigada, doutora, e boa noite a todos. Tchau, obrigada. Fica com Deus.